Estamos dando continuidade ao programa da Academia Internacional de Direito e Economia, academia que reúne 25 juristas, 25 economistas e 15 juristas e economistas do exterior. Por isso é Internacional de Direito e Economia, fundada em 1906, portanto com 23 anos de atuação. E nesse programa estamos há 13 anos, desde julho de 1997, ou melhor, há 12 anos. E o aspecto interessante é que sempre trazendo temas de reflexão no campo do direito e da economia. E no bloco anterior nós estávamos discutindo essas concessões excessivas do governo brasileiro aos nossos vizinhos, que quanto mais concessões nós fazemos, tanto mais se sente no direito de tirar direito das empresas brasileiras. E falamos sobre o Paraguai. No Paraguai eu gostaria de lembrar um dado interessante histórico. Em 1976, eu participava de um congresso interamericano em Porto Alegre, em que os professores do Paraguai, o professor Carlos Messan, o Vilagra, professores de grande atuação no Paraguai, o Messan correspondia no Paraguai ao que foi Miguel Reale no Brasil, nós discutíamos os tratados binacionais. E uma expressão que me impressionou na ocasião, cada um fazendo a sua palestra, os professores paraguaios disseram: Itaipu para nós é a recompensa que o Brasil está dando por aquilo que eles nos fizeram na Guerra do Paraguai. Então, aquilo que nós perdemos na Guerra do Paraguai, o Brasil está nos dando, oferecendo, dando de graça agora, porque nós só damos metade do rio e todas as instalações passam a ser metade da nossa parte. E vamos receber royalties pelo que nós não gastamos, só por ceder água. E ainda teremos energia, porque eles vão vender a energia deles para o Brasil. Ora, no momento em que o Pará diz, nós só demos água, estamos ganhando por aquilo que nós não investimos. Nós usamos uma parte na energia, a outra parte que se utiliza, nós recebemos. E nós queremos uma tarifa maior. E o Equador veio e diz o seguinte: estou do lado do Paraguai, porque qualquer nação está do lado de qualquer outra nação que não seja o Brasil. É evidente que eu teria que ficar com o ministro Edson Lobão, que diz o seguinte: só deu água, nós não temos que rever tarifa nenhuma. Se o presidente Lula fizer a revisão, na meu ver, está prejudicando o Brasil. Eles não têm direito, o tratado não permite, está se cumprindo o tratado como foi e não gastaram um centavo. Nós pusemos tudo em relação a Itaipu. Mas eu gostaria de ouvir, porque também sobre essa matéria, o nosso Paulo Cremonese é um especialista, ia fazer algumas considerações que, aliás, fez durante o intervalo. Doutor Ives, o senhor é muito generoso chamado de especialista, mas um curioso, digamos assim. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra em Santos, e o palestrante foi enfático ao demonstrar ao público que não havia necessidade de se construir Itaipu, que para o Brasil, dado o potencial que o Brasil tem no setor, seria muito mais interessante a construção de várias pequenas usinas hidrelétricas para resolver o problema de abastecimento do Brasil. Em verdade, o Brasil já foi extremamente generoso e, salvo engano, para resolver até um problema fronteiriço com o Paraguai, mantendo esse espírito, que inclusive está no artigo 1º da num dos artigos da nossa Constituição Federal, que o Brasil prima pela proteção, pela irmandade dos países da América do Sul, na construção de Itaipu. O senhor foi absolutamente feliz e correto ao dizer que o Paraguai não investiu tecnologia, praticamente não investiu em mão de obra, não um centavo, não fez absolutamente nada senão ceder parte da sua fronteira e a água. E é o maior beneficiário de Itaipu, até porque o Brasil ainda paga pela energia que utiliza de lá. E fornece energia porque o excedente do Brasil, o excedente do Paraguai que não tem a necessidade, acaba sendo comprado pelo Brasil também. Então, o Paraguai é um país extremamente privilegiado com essa questão. É manifestamente injusto, a despeito de todas as questões legais, dos tratados a respeito do assunto, das normas que dispõem a disciplina, do direito internacional, é uma questão moral o posicionamento do Brasil. O senhor também falou no primeiro bloco sobre a necessidade de, sem jamais adotar uma postura agressiva, autoritária,
manter uma postura não inflexível, mas forte, né, a postura do líder. Isso nós podemos fazer uma comparação, e eu tomo a liberdade de lembrar a minha sogra, que ela sempre ensinou a minha mulher o seguinte, que na educação os pais devem saber dizer não. E os pais não dizem não. Os pais, normalmente, principalmente nos dias correntes, dizem sim o tempo todo, porque o não exige um compromisso. O não exige do pai uma explicação para o seu filho por que ele está educando em tal sentido. Guardadas e bem as devidas proporções, no plano dos negócios internacionais entre governos, o Brasil tem que se posicionar firmemente e dizer não. Porque no momento em que ele cede, e cede de forma injusta e indevida, demonstra fraqueza. E ao demonstrar fraqueza, ele perde o seu status perante toda a comunidade sul-americana. E se for possível, rapidamente, voltando ainda à questão da Argentina, é muito preocupante a postura do governo, porque depois de 6 anos, a Argentina saiu, aparentemente, de uma crise avassaladora. Depois, durante 6 anos, teve um crescimento razoavelmente bom, até maior do que o Brasil em alguns segmentos. Voltou... Durante 3 anos, maior do que o Brasil. Exato. O PIB cresceu mais que o muito Brasil. mais. E agora voltou a um período de estagnação e de recessão. Por quê? Porque 40% das exportações de commodities da Argentina foram eclipsadas pela crise econômica internacional. A Argentina foi muito mais afetada e vive esse drama do que o Brasil. A crise é séria, mas na Argentina está mais séria do que no Brasil. Então é muito preocupante o posicionamento do Brasil perante a economia do continente e os seus países irmãos. E eu que, para não dar a sensação de que nós estamos atacando o presidente Lula, nós estamos atacando essa política. E o que me impressiona, e eu já fiz mais de uma vez referência nesse programa, se nós analisarmos o comportamento internacional do presidente Lula e do Ministério das Relações Exteriores, nós vemos 2 presidentes Lulas, vemos 2 atuações diferentes. Eu atribuo ao presidente Lula uma capacidade notável de se relacionar com os presidentes dos países desenvolvidos. Se nós verificarmos o que Lula tem feito no plano internacional, a respeitabilidade que ele adquiriu, eu falo com professores dos países desenvolvidos, no próximo mês estarei regendo em Portugal a principal cátedra de uma universidade portuguesa, só para discutir problemas internacionais. Serei eu o diretor-geral, o catedrático desse congresso que se fará em Braga. O que eu sinto dos professores é que Lula tem uma respeitabilidade no exterior muito grande. Ele conversa com Obama, mostra afinidade de posições, ele defende uma política adequada ao etanol, pretende colocar o Brasil no Conselho de Segurança, todas as restrições que os países fazem, é respeitado na União Europeia. Todos entendem que o presidente Lula será um elemento importante no G20 para tentar, de uma forma definitiva, desamarrar a rodada de Doha. Na prática, o presidente Lula fez um engano, fez um erro, que possivelmente o Supremo Tribunal Federal vai corrigir, no caso do Batiste, assessorado pelo ministro da Justiça, que não percebeu, a meu ver, as implicações internacionais do caso Batista e deu asilo contra as decisões de uma democracia e do Tribunal Europeu e Italiano. Mas se o Supremo definir a extradição, eles vão para um país civilizado. O Batista ele não vai para nenhuma republiqueta, de tal maneira que ele corrigirá. Mas tirando esse aspecto, que na verdade era ruim, porque quem assumiu este ano a direção da OCDE é exatamente a Itália, não vale a pena um conflito com a Itália. Ele tem no plano internacional de países civilizados uma atuação que é respeitabilíssima. Podemos contestar, e eu contesto muito a política interna, de excesso de gastos, muitas vezes com caráteres de mais discurso do que ação. O PAC está empacado e ele diz que funciona e nós sabemos que não está andando, mas no plano internacional ele vai bem. Agora, no plano internacional latino-americano vai muito mal. No plano internacional latino-americano nós estamos abrindo as porteiras. Esses cidadãos que aí estão, que não estão à altura, inclusive Chávez não está à altura da Venezuela. Venezuela
já teve momentos melhores. O Morales não está à altura de muitos intelectuais da Bolívia. O Correia mesmo está dificultando a vida do Equador. E os Kirchner não equacionaram o problema da Argentina, ao contrário, permitiram que a Argentina ficasse mais afundada. O que vale dizer, os nossos parceiros, e o Lugo, o que é o seu grande promoção, é o seguinte: como nós temos problemas internos, vamos tirar dinheiro do Brasil através de Itaipu. Então, o nosso comportamento na América Latina deixa muito a desejar. Minha crítica é total ao governo Lula na sua política na América Latina. E é inteiramente favorável ao presidente Lula na forma como ele tem imposto o Brasil como uma nação respeitável junto ao cenário internacional desenvolvido, que é o que nos interessa. Aqui nós temos que negociar bem, mas temos que negociar mostrando o peso que o Brasil tem. Vale dizer, o Brasil é um país que na América Latina é o único líder reconhecido por todos os países no exterior. Todos os países desenvolvidos entendem que a América Latina tem um país como é o Brasil e um país como o México. Mas o Brasil na frente do México e na frente da Argentina. Ora, nós que temos este reconhecimento internacional com os países desenvolvidos, na América Latina, nós somos considerados uma espécie de capacho. Todos os países se sentem com o direito de atacar o Brasil e o presidente Lula cede, na esperança de que as suas concessões farão com que eles nos respeitem. E nós sabemos que quem concede sem lutar não recebe o respeito dos nossos. Nós estamos chegando ao fim desse bloco dos nossos adversários. Nós estamos chegando ao fim desse bloco e vamos, no terceiro bloco, falar sobre um assunto que eu prometi aos senhores que trataríamos, que é matéria que não tratamos nesse programa, como funciona o mercado segurador no setor do transporte marítimo. Porque se temos no programa um especialista como é Paulo Cremonese, nada melhor do que ouvi-lo com toda a sua farta experiência como nesse setor no Brasil. Vamos